Boa tarde, eu me chamo Sara Marques e hoje na minha apresentação eu vou estar falando sobre o tema das aulas de educação física na classe especial na abordagem psicomotora. O tema basicamente ele fala sobre a importância das aulas de educação física para essas classes especiais, que são alunos com deficiências tanto intelectual como motoras. Então, ele fala sobre a importância delas, né, das crianças terem esse acesso a essas aulas desde pequenas, para que quando ocorra o amadurecimento elas estejam completas com um conjunto que na abordagem psicomotora promove para elas. E também fala sobre a importância da educação física ser inserida para essas classes, tanto para classes especiais como para as crianças que não possuem a deficiência. E a execução dessas atividades foram para constatar que a educação física precisa estar presente no componente curricular dessas crianças com deficiência, dessa classe especial, porque ela ajuda na cooperação, na criatividade, na imaginação do aluno, na coordenação motora, no processo afetivo coletivo, então, afetivo social. Então, é um conjunto de peças de suma importância para o desenvolvimento dessas crianças com deficiência. Já sobre as classes especiais, nós profissionais de educação física precisamos passar essa segurança para essa classe, para que eles se sintam acolhidos e introduzidos nas nossas atividades. Então, as aulas de educação física precisam ter esse meio de comprometimento e planejamento para que as crianças sejam estimuladas a participar e sejam introduzidas de uma forma positiva, tanto no processo motor, cognitivo e afetivo social. E o ser humano ele possui várias atitudes no decorrer da vida e que, quando ocorre a maturidade, que precisam de um certo posicionamento, que é onde a psicomotricidade entra, que ela abrange várias percepções, como corporal, temporal e espacial. E a psicomotricidade entra trabalhando nesses três tópicos, preparando o indivíduo tanto no cognitivo, como no motor e o afetivo social, como já tinha dito. O papel da educação física na vida das crianças com ou sem deficiências é fazer elas terem uma percepção melhor de espaço, de como elas vão se portar perante algumas situações. Então, por isso que é trabalhado tanto o cognitivo como o motor da criança. A psicomotricidade é uma área que abrange todos esses aspectos. Então, ela precisa ser bastante trabalhada, para trabalhar tanto no desenvolvimento cognitivo da criança, trabalhando no raciocínio lógico, na fala da criança, na questão da alfabetização da criança. Então, as atividades de educação física podem ajudar bastante nessa área da alfabetização, fazendo eles liberarem hormônios possíveis para que ocorra uma aprendizagem melhor. E também outra área que a psicomotricidade abrange é a questão do desenvolvimento motor, que é onde fica a força muscular, a flexibilidade corporal, a coordenação motora e tantas outras coisas. Então, é de suma importância que essas crianças tenham essa vivência na sua infância, essas crianças de classe especial, para que ocorra uma autonomia nelas, para que elas tenham mais confiança em fazer os exercícios, que elas se sintam mais à vontade em participar das aulas, e isso tudo criando e preparando elas para um futuro que elas possam ser autônomas, que elas possam querer participar, que elas sejam estimuladas a voltar para as aulas de educação física, a fazer coisas que não faziam em suas casas. Então, é de suma importância que elas tenham essa vivência na sua infância. Boa noite, meu nome é Jonathan e sou dupla da Sara Max, né? E dando ênfase e continuidade sobre o assunto, né? Que ela já falou um pouco sobre o que é a psicomotricidade, que é justamente essa questão que é trabalhar nos alunos ou nos indivíduos, né? Em geral, a questão a questão do esquema corporal, questão do equilíbrio, lateralidade, é, condição espaço-temporal, entre outros fatores, né, como a Sara já havia dito. E isso é de extrema importância trabalhar isso como base na educação inicial, né?
justamente para ajudar na maturação das crianças no seu desenvolvimento, para que elas possam ter essas condições de saber diferenciar o que é alto, o que é baixo, o que é em cima, saber diferenciar o que é esquerda, o que é direita, porque em alguns artigos que eu li, eu pude perceber que alguns alunos que exigiam um pouco mais de atenção, eles tinham dificuldade isso na relação escrita, né? Quanto na relação de leitura, na questão de matemática. Eu percebi no artigo que eles tinham muita dificuldade em diferenciar, vamos supor, um P pelo um B, um N pelo um U, porque, por exemplo, o N, às vezes eles não sabiam que era cima e embaixo, identificavam como U, isso dificultava muito na sua leitura. O U eles identificavam como N, um 9 como um 6 como 9, e assim por diante, um P pelo Q. E isso se dá muito por conta dessa abordagem psicomotora nas aulas. E creio que essa abordagem psicomotora é de suma importância nas aulas de educação física, principalmente trazendo esse lado da inclusão, porque crianças com deficiências e sem deficiências, independente da sua deficiência, elas trabalham essa questão. Fora isso, elas trabalham muito a questão social, coletiva, né? De essas crianças com deficiência e sem deficiência saberem se respeitarem, saberem viver entre si. E o professor de educação física ele tem um papel fundamental e muito importante para que isso possa ocorrer de forma efetiva, né? Mas para isso o professor como a professora já havia falado, né? Ele não precisa ter apenas capacitação, ele precisa ter atitudes positivas e que ele possa buscar cada vez mais melhorar não para si mesmo, para dialogar em questão de currículo, mas sim para fazer diferença para essas crianças com e sem deficiência, porque é de suma importância essa abordagem psicomotora, porque trabalha essas questões de socialização, de inclusão principalmente, como eu havia lido outros artigos e mostram bastante resultados progressivos, né? Que no começo acontece um estranhamento por serem crianças, né? Eles acabam não tendo vergonha ou tendo medo de se expressar às vezes, ou às vezes se expressam, mas de acordo com que foi passando os estudos, de acordo com que foi acontecendo as atividades no decorrer dos outros dias, foi notório que eles começaram a se socializar mais e tiveram respeito com o outro e por atitude própria de cada aluno, eles se sensibilizavam em ajudar os outros coleguinhas, entendeu? Os que sentiam mais dificuldades e isso é extremamente gratificante, creio eu, né? E não só para o professor, mas como desenvolvimento. Então, essa questão do professor, ele precisa sim ter mais atenção. Se ele precisar que olhe para cada um aluno de forma individualizada para ver a dificuldade que cada um aluno tenha, que ele faça isso para justamente agregar um melhor conhecimento corporal em geral, né, para essas crianças, para que elas possam crescer e querendo ou não, creio que essa abordagem psicomotora ela deve ser transformada em um aprender se divertindo, né, com atividades recreativas que faça a criança primeiramente ter interesse em participar e caso não haja esse interesse, o professor tem sim que buscar outros meios para poder agregar conhecimento e maturação no desenvolvimento dessa criança, para que ela não possa sentir dificuldades e que futuramente eu tenho certeza que o professor tendo esse esforço para poder desenvolver essas questões da psicomotora é de extrema relevância, principalmente
levada em base na educação inicial. E essa apresentação foi um pouco da temática das aulas de educação física nas classes sociais, na abordagem psicomotora.